Eu não sei porquê, mas ao ver na televisão o famigerado presidente Temer, seu presidente, eu lembro um pouco da história do Império Romano. Até quando, ó Catilina, abusarás de nossa paciência? Por quanto tempo ainda há de zombar de nós essa tua loucura? A que extremo se há de precipitar a tua audácia sem freio? Nem a guarda do Palatino, nem a ronda noturna da cidade, nem os temores do povo, nem a influência de todos os homens de bem, nem este local, tão bem protegido e para a reunião aí no palácio, nem o olhar e o aspecto dos senadores e dos deputados, nada disso conseguiu perturbar-te. Não sentes que os teus planos estão à vista de todos? Não vês que a tua conspiração a tem já dominado todos antes de o conhecerem? Quem de entre nós pensas tu que ignora o que fizeste na noite passada e na noite precedente, em que local estivestes e quem convocaste para reuniões de madrugada? Que deliberações foram as tuas? Ó tempo, ó costumes. Marcos Túlio Cícero, 8 de novembro de 63 a.C. Eu sou Jonas Luiz da Silva de Capuí. Este é o último capítulo desta série sobre o Brasil contemporâneo de J.K. Lula da Silva. Uma lição que todo político deveria saber. Hoje, nós vamos falar da redemocratização. Você certamente deve se lembrar da expectativa que tomou conta do país no início de 1985, diante da doença do presidente eleito Tancredo Neves, e da consternação por sua morte às vésperas de tomar posse. No seu lugar, assumiu o vice-presidente José Sarney, a quem coube fazer um governo de transição. A transição democrática só terminou, no entanto, com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, a promulgação da nova Constituição de 1988 e a eleição presidencial de 1989. Nesta lição você vai acompanhar a elaboração da nova Constituição, vai saber como ela mudou e ainda poderá mudar as nossas vidas. Vamos fazer uma pequena viagem ao mundo dos direitos e dos deveres, ao mundo das leis, em que um povo cria para tentar viver melhor, com paz e justiça. Uma viagem ao mundo da cidadania. Você sabe o que é uma Constituição? Você sabe de que modo as leis influenciam o nosso dia a dia? Você sabe o que é viver num regime constitucional? A Constituição é a mais importante das leis de um país. Por isso, ela também é conhecida como Carta Magna de uma nação. Na Constituição da República Federativa do Brasil estão contidos os princípios, direitos e deveres fundamentais que regem a vida pública dos brasileiros. Assim, como nos estudos dos clubes, como nos estatutos dos clubes e associações, todas as leis que estabelecem tudo aquilo que podemos e não podemos fazer são baseadas nas normas constitucionais. Antes da Constituição de 1988, já havia sido promulgada 6 cartas magnas em nosso país. Uma durante o Império, que foi a de 1824, e 5 durante a República. Em
1891, 1934, 1937 e 1946 e 1967. Nós tivemos também a Emenda Constitucional de 1969, que alterou a Carta de 1967 em vários aspectos essenciais. Em geral, a elaboração de uma Constituição em uma democracia é atribuída a uma Assembleia Constituinte, especialmente eleita pelo povo para tal finalidade. Esse princípio, contudo, nem sempre foi respeitado em nossa história, tão repleta de crises políticas. Você deve estar lembrado que em 1937 Getúlio Vargas simplesmente outorgou, na verdade impôs, a Constituição que regia o Estado Novo. Assim também ocorreu com a Constituição de 1967, emendada em 1969, que regeu nossa vida pública até 1988. Na verdade, ela foi imposta pelo regime militar, sem qualquer consulta ao povo ou a seus representantes. Para retornar definitivamente à democracia, era necessário, portanto, elaborar uma nova Constituição que estabelecesse as regras para a convivência livre e democrática dos brasileiros. Eleitos em novembro de 1986, os deputados e senadores constituintes iniciaram os trabalhos da Assembleia em 1º de fevereiro de 1987. Começava então um rico período de debates e de movimentação política. Não apenas os parlamentares, mas também todos os setores organizados da sociedade civil procuraram deixar no novo documento a marca de seus interesses e ideais. Você sabe o que são setores organizados ou grupos de pressão? Que são qualquer forma de associação de pessoas que se juntam, se organizam para lutar por alguma causa, alguma ideia ou algum interesse. Por exemplo, os sindicatos, as associações de moradores, até mesmo os condomínios de um prédio podem ser exemplos de setores organizados. Você faz parte ou já fez parte de algum grupo, alguma associação? Use a sua imaginação e pense. De que grupos você poderia participar para atingir um determinado fim? A que tipo de pessoas você poderia se associar se precisasse? Uma verdadeira caravana de pessoas das mais diversas regiões se dirigiu ao Congresso Nacional em Brasília para fazer valer os seus pontos de vista juntos aos congressistas. Entre eles estavam empresários, sindicalistas, fazendeiros, lavradores, profissionais de todos os tipos, líderes religiosos e comunitários e muitos outros. Uma Constituição trata de todas as regras que orientam a vida em sociedade. As econômicas, as políticas, as educacionais e as sociais. Os deputados discutem todos os aspectos antes de votar o texto final. Você já pensou como são demorados esses trabalhos? Os trabalhos da Constituição duraram cerca de 19 meses. A turma trabalhou, viu? Ao longo deste período, propostas de artigos
elaborado pelos parlamentares, mas diretamente também por qualquer cidadão, foram incluídos no debate. E no dia 5 de outubro de 1988, no emocionante discurso à nação, em que procurava declarar os avanços que a Constituição trazia em matéria de direitos individuais e sociais, o deputado Ulisses Guimarães, que havia presidido os trabalhos da Assembleia Constituinte, saudou a promulgação da Carta Magna, que ele chamou de a Constituição Cidadã. A primeira parte da Constituição e trata dos seus princípios fundamentais. Em 1988, pela primeira vez, declarou-se aí que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. Quer dizer, uma nação de cidadãos iguais entre si e governados pelas mesmas leis. Os fundamentos desse Estado são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. O poder se origina do povo e deve ser exercido por meio de representantes eleitos ou diretamente pelo povo ou por meio de referendos e plebiscitos. Essa parte da Constituição define também os objetivos fundamentais da nossa República. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, acabar com a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Uma vez estabelecidos os princípios fundamentais, passam a ser definidos pela nova Carta os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros. Os brasileiros têm garantido seus direitos civis, ou seja, a igualdade perante a lei e o direito à justiça. Os seus direitos sociais, que dizem respeito ao seu bem-estar e à sua participação na riqueza produzida. E também os seus direitos políticos, quer dizer, a liberdade de cada um para manifestar seus pensamentos, candidatar-se e apoiar seus candidatos aos cargos públicos e associar-se para defender seus pontos de vista e seus interesses. A Constituição de 1988 ampliou os direitos de associação sem intervenção do Estado. E o direito de voto foi igualmente estendido a um maior número de pessoas. Assim, mais brasileiros podem votar e ficar mais fácil se associar a outras pessoas para defender os seus interesses e as suas ideias. Você sabia que só pela Constituição de 1934, preste bem atenção, as mulheres conquistaram o direito do voto? Acredita que mulher não podia votar? Como se mulher não fosse gente. Como você sabe, o Brasil é uma federação de estados e estes são divididos em municípios. Você vive no município, que faz parte de um estado, que por sua vez compõe a federação. Eu tenho sempre falado isso. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Mas essa pergunta eu queria fazer mais para os vereadores eleitos para a próxima legislatura, que começa agora, dia 1º de janeiro.
A mesma pergunta eu faço e para os mais de 5.480 prefeitos. Cara, você já leu uma Constituição na sua vida? Não minta para mim. Deixe de sacanagem. Se você leu, e se você leu, parabéns. Se você não leu, vá agora, nesse momento. Cara, é inacreditável. E que quem quer ser político não tem a lei da Constituição. Vai criar vergonha, cara. Deixa de ser cara de pau. E se você leu pelo menos uma, parabéns. E se foi a Constituição de 88, mais parabéns ainda. Pelo menos que espero que você tenha lido todos os seus artigos. Cara, você é o cara. Eu já li todas as Constituições e nunca estudei direito na minha vida. A Constituição de 1988, na parte referente à organização do Estado, introduziu modificações importantes na organização da nossa federação. Os municípios ganharam maior autonomia, passando a se reger por leis orgânicas, votadas por suas próprias câmaras de vereadores. Os impostos passaram a ter uma nova distribuição que beneficiou os estados e municípios em detrimento da União, ou seja, do governo federal. Houve também uma nova distribuição de encargos entre os 3 níveis de governo, passando para os municípios a responsabilidade pelo ensino fundamental, pela pré-escola e pela saúde. Você sabia disso, né? Ainda bem. Além disso, foram estabelecidos os princípios que deveriam nortear toda a administração pública, tanto no município, quanto nos estados e no governo federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Assim, além de votar para os cargos de prefeito, governador, presidente, vereador, deputado e senador, você tem também o direito e o dever de cobrar deles o cumprimento de todos esses princípios. De acordo com a nova Carta, o Brasil continua a ser presidencialista, isto é, governado por um presidente eleito pelo povo. E segundo a parte da Constituição que trata da organização dos poderes, o Estado continua sendo dividido em 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Poder Legislativo faz as leis que regulam o nosso dia a dia. O Executivo governa de acordo com essas leis e garante o cumprimento delas. E o Poder Judiciário interpreta o sentido das leis e determina a sua justa aplicação sempre que há conflito em torno delas. Com a nova Constituição, o Poder Legislativo recuperou uma série de vantagens perdidas no período ditatorial. Além de fazer as leis, ele tem a missão de fiscalizar a administração realizada pelo Executivo. Se ela faz isso com eficiência, é outra história. Em tempo de eleições, os candidatos sempre fazem promessas. Algumas vezes, essas promessas ou compromissos são razoáveis. Quer dizer, se refere a coisas que os políticos podem realmente tentar realizar. Outras vezes, contudo, as promessas são totalmente irreais e impossíveis. Algumas nem cabem ao vereador, nem cabe ao deputado estadual, nem cabe ao federal, mas eles prometem. Que é só uma porra para enganar
o eleitor, rapaz, que merda é essa? E tem gente que acredita. Assim, por exemplo, quando um candidato a vereador diz que vai acabar com a inflação, ele está obviamente mentindo. Essa é uma tarefa que dificilmente ele pode executar. Levando em conta a divisão de responsabilidades entre o governo federal, os estados e os municípios, e entre os poderes da República, imagine alguma tarefa diferente que é justo esperar e cobrar dos diferentes ocupantes de cargos públicos. A ordem econômica foi um dos assuntos que mais polêmicas provocou ao longo dos trabalhos da Assembleia Constituinte. Essa parte da nova Carta estabelece as normas e os princípios que regulam todas as atividades relativas ao trabalho e à produção dos bens que consumimos. Então, aqui se define o que é uma empresa nacional, quais as funções sociais da propriedade e uma série de normas que regem o uso das riquezas minerais do nosso território. A Constituição de 88, na parte relativa à ordem social, os avanços da nova Constituição foram numerosos, embora ainda estejamos muito longe de poder ver as normas constitucionais em pleno vigor. A ordem social é definida tendo como base o trabalho e com seu maior objetivo o bem-estar e a justiça social. Essa é a parte da Constituição que dita as regras para a previdência social, a saúde e a assistência social. A nova Carta inovou entendendo e estendendo esses direitos a todos os brasileiros, da cidade e do campo. A saúde é declarada um direito de todos os brasileiros e um dever do Estado. Criou-se o Sistema Único de Saúde, que possui como distribuições, além do atendimento médico e hospitalar, o controle dos alimentos, do meio ambiente e o saneamento básico. Já a Previdência Social se destina a garantir a aposentadoria e as pensões dos seus segurados. Com a nova Carta foram ampliados os tipos de benefícios pagos pela Previdência e foi aberta a participação para qualquer contribuinte. Por acaso agora, no meio da maior crise política entre os poderes, Congresso e Judiciário, chega uma emenda constitucional para tentar melhorar o déficit de uma Previdência sem controle. E que, se não for feito, já, que deveria ter sido há muito tempo, ela vai quebrar. Não tem mais esse tipo de previdência em lugar nenhum do mundo. Não funciona. Quanto à assistência social, ela busca a proteção de todos os cidadãos mais carentes, incapazes de se provar, de se prover e não depender de contribuições. Outra seção importante é o que trata da educação. O ensino é um direito de todos e um dever do Estado e da família. De acordo com a nova Carta, todos devem ter acesso à educação gratuita. A nova Constituição prevê também a elaboração periódica de um plano nacional de educação que promova a eliminação do analfabetismo e o aprimoramento da educação em todo o país. A nova Carta é, portanto, um documento vasto, abrangente e polêmico, que regula praticamente
toda a nossa vida social e expressa, assim, os mais caros desejos da população brasileira. Apesar dos seus erros e excessos, ela nos fornece uma base sólida de direitos e garantias fundamentais e de princípios democráticos que nos permitem construir uma nova ordem social enfrentando os enormes desafios econômicos e sociais legados pelo passado, mais ou menos recente. Agora vamos deixar um pouquinho a Constituição de lado para falar do governo Collor. Com a promulgação da Constituição de 1988, estava aberta a campanha para a primeira eleição presidencial pelo voto direto após 29 anos. Isso mesmo. Desde 1960, o país não se mobilizava em torno de eleições presidenciais. Partidos e candidatos se apresentaram e não foram poucos. Os principais concorrentes foram Ulisses Guimarães, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Partido dos Trabalhadores, PT, Fernando Collor de Mello, pelo Partido da Reconstrução Nacional, PRN, Aureliano Chaves, pelo Partido da Frente Liberal, PFL, Mário Covas, pelo Partido da Social Democracia, PSDB, Leonel Brizola, pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, e Paulo Maluf, pelo Partido Democrático Social, PDS. Pela nova Constituição, as eleições devem ser feitas em 2 turnos, desde que nenhum candidato obtenha mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. Em 1989, como ninguém conseguiu mais de 50% dos votos na primeira rodada da eleição, foram para o segundo turno os 2 candidatos que obtiveram o maior número de votos no primeiro turno: Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. A disputa foi acirrada. A vitória coube a Fernando Collor, mas Lula obteve apenas 4 milhões de votos a menos, em um eleitorado de aproximadamente 66 milhões. E o governo Collor se elegeu com a promessa de modernizar o país, garantir a democracia e defender os descamisados, ou seja, os despossuídos, os mais pobres. Porém, mais uma vez, os brasileiros tiveram de enfrentar consequências das ações irregulares do governo, que acabava de ser eleito por uma Constituição nova, inacreditável. O governo Collor foi acusado de consentir no desvio e na apropriação privada de uma imensa quantidade de recursos públicos. Imagina aí, cara, o mesmo governo que se elegeu para proteger os descamisados teve de responder à acusação de corrupção. Para apurar as denúncias, foi criada no Congresso Nacional uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. O movimento das ruas, a pressão dos setores organizados e a ação da CPI resultaram no impeachment do presidente Collor. Você sabe o que quer dizer impeachment? Acabamos de ter um agora com a presidente Dilma. Impeachment quer dizer impedimento. O presidente Collor foi impedido de permanecer
na presidência da República. Isso ocorreu no segundo semestre de 1992, em pleno funcionamento das instituições democráticas. Com o impedimento do presidente Collor, de acordo com a Constituição, assumiu o governo o vice-presidente Itamar Franco, que conduziu o país até as eleições diretas de 1994. Contando com um ambiente politicamente favorável e otimista, Itamar tentou sustentar seu governo de pouco mais de 2 anos em uma base partidária bem ampla. Buscou apoio de partidos mais à esquerda, como o PSDB e o PT, que recusou a participar do governo. Visando uma transição sem turbulência, o presidente ainda tinha o desafio de controlar a inflação, aumentar a produção e finalizar o processo de abertura econômica iniciado por seu antecessor. Em 1993, seu governo esteve diante de mais um escândalo envolvendo políticos. Você lembra, né? O Congresso Nacional abriu uma nova CPI para investigar os chamados anões do orçamento, que constatou a existência de deputados responsáveis pela elaboração do orçamento da União, utilizando-se de emenda para o enriquecimento ilícito. Parece que a moda pegou, viu? Foi no governo Itamar Franco que se elaborou o mais bem-sucedido plano de controle inflacionário da nova República. Nomeado ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso montou uma equipe de economistas para o Plano Real. O governo Itamar Franco, a lógica do plano era criar uma unidade real de valor, a chamada URV, para todos os produtos, desvinculado da moeda vigente, que era o Cruzeiro Real. Estabeleceu-se que cada URV correspondia a $1 e deixou-se que o Cruzeiro Real se desvalorizasse em relação ao dólar e à URV. Com data determinada para acabar, a URV passou a virar referência de cálculo para preços, contratos firmados desde a sua criação. Paulatinamente, o Cruzeiro Real deixava de ser referência e foi perdendo o caráter de moeda. Em junho de 1994, extinguiu-se o Cruzeiro Real, a URV, e passou a vigorar a nova moeda brasileira denominada Real. Também na relação de para com a URV, e havia uma tabela de conversão da antiga moeda para a URV, agora ajustada ao real. O plano valorizou a moeda brasileira em relação ao dólar e assistimos ao aumento do poder de compra da população, principalmente de supérfluos. Com uma referência de valor, a economia também se desvencilhava do fantasma da inflação. Com o sucesso do plano, em junho de 94, o governo Itamar Franco lançou o ministro Fernando Henrique Cardoso como candidato e elegeu no primeiro turno, vencendo Luiz Inácio Lula da Silva. O governo de Itamar Franco foi marcado também por 2 episódios de impacto na opinião pública. O primeiro foi protagonizado pelo próprio presidente, flagrado, fotografado pelos fotógrafos
em um desfile de escola de samba no Carnaval Carioca, ao lado da modelo Lília Ramos. Detalhe: Itamar estava abraçado à modelo, que estava sem calcinha. O velhinho deve ter adorado quando viu a foto. O segundo episódio, ocorrido durante a campanha para a sucessão de Itamar, foi a gravação dos bastidores de uma entrevista do então ministro da Fazenda, Rubens Recupero, que não tinha conhecimento de que as imagens estavam sendo captadas via satélite. Recupero foi flagrado dizendo ao jornalista: o que é bom, a gente fatura, e o que é ruim, a gente esconde. A frase custou a Recupero seu cargo no ministério, sendo substituído por Ciro Gomes, que era governador do Ceará e hoje é o maior crítico do governo do famigerado Temer, que ele chama de chefe da gangue criminosa. Mesmo assim, isso não arranhou a candidatura presidencial de FHC. Plano Real garante a privatização e a reeleição. E amparado por uma aliança com partidos do centro e da direita, Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda, Itamar Franco, de 1992 a 1994, lançou-se candidato à presidência da República pelo PSDB em 1994. A coligação trouxe o apoio do PFL, do baiano Antônio Carlos Magalhães, e do PTB. Na formação da chapa, FHC e o presidente Itamar conversaram também com o PMDB. O PP e o PPR, antigo PDS+, não fecharam acordo. O aspecto político que a FHC conseguiu reunir para disputar a eleição foi alvo de diversas críticas. No mês seguinte, as pesquisas de opinião já registravam o crescimento da candidatura de Fernando Henrique Cardoso contra o petista Luiz Inácio Lula da Silva, que era considerado o candidato natural, até com chance de vitória, após o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, que o havia derrotado em 1989. Em agosto, impulsionado pelo impacto do Plano Real na população, FHC ultrapassou Lula e manteve a sua curva ascendente até vencer o adversário em outubro. Os demais candidatos, com alguma história na política, somaram juntos 17,69% dos votos, segundo o TSE. E o governo do Fernando Henrique Cardoso, com a inflação em baixa e a estabilidade da moeda garantidas, FHC iniciou seu governo contando com ampla base de apoio no Congresso Nacional para realizar reformas. Além dos partidos que o ajudaram nas eleições, compunham a base governista, o PMDB, o PP, o PPR e o PL. Com essa sustentação, o governo deu sequência ao processo de privatização com o argumento de que era preciso enxugar o Estado para otimizar sua gerência e de que a concorrência faria as empresas nacionais se modernizarem, ampliando a sua competitividade. As verbas da venda de grandes estatais, como o Sistema Nacional de Telecomunicações, a Telebrás, companhias geradoras de energia elétrica, a Companhia Vale do Rio Doce, foram para o FNDE,
Fundo Nacional de Desestatização, gerido pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O processo fazia parte do receituário neoliberal defendido pelo chamado Consenso de Washington, que previa também desregulamentação e abertura das economias em um cenário de globalização. As ideias neoliberais tornaram-se dominantes nos anos 90, principalmente em países em desenvolvimento e na América Latina. Mas a gestão de FHC não trouxe apenas boas notícias na área econômica. O barulho aqui é horrível. Foi marcado também pela participação de fitas com gravações clandestinas de conversas sobre o suposto esquema de favorecimento que teria sido montado para a privatização do sistema Telebrás. O episódio provocou a demissão de integrantes do governo, entre eles Luiz Carlos Mendonça de Barros, então ministro das Comunicações, André Lara Rezende, presidente do BNDES, Pio Borges, vice-presidente e diretor da área de desestatização do BNDES, e José Roberto Mendonça de Barros, secretário executivo da CAMEX, Câmara do Comércio Exterior, e irmão de Luiz Carlos. A gente esquece disso com uma rapidez tão grande, né? Após o inquérito civil, o Ministério Público Federal abriu investigação. Mendonça de Barros chegou a dar explicações ao Senado, quando defendeu o processo de privatização e disse que as investigações deveriam ser feitas para apurar os responsáveis pelos grampos ilegais. Em 17 de abril de 1996, integrante do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, obstruíram a rodovia PA 150 na altura da cidade de Eldorado do Carajás, no Pará, 754 quilômetros a sudoeste de Belém. Em uma operação da polícia, 19 sem terras foram mortos. O governador Almir Gabriel, do PSDB, responsabilizou o comandante da operação, o coronel Mário Colares Pantoja, e negou ter dado autorização para a PM usar força. O massacre de Carajás, como ficou conhecido, repercutiu mal na opinião pública, com reflexo na imprensa internacional, e aumentou os conflitos entre MST e o governo federal. Pouco mais de um ano, em maio de 1997, a reportagem da Folha de São Paulo informou que aliados de FHC teriam supostamente comprado por 200 mil votos favoráveis à emenda da reeleição. Em meio às críticas de que a medida seria um golpe branco, o presidente conseguiu aprovar no Congresso a emenda. Pelo texto, ficou permitido ao ocupante de um cargo executivo concorrer à própria sucessão em apenas um mandato. O governo Fernando Henrique Cardoso teve a morte de dois importantes políticos no início de 1998 que atuavam para manter a base de sustentação do governo e abalaram as articulações dos partidos que apoiaram a gestão de FHC. Em 19 de abril de 1998, morreu de infecção pulmonar Sérgio Mota, amigo do presidente e ministro das Comunicações. Mota foi um dos comandantes do processo de privatização e responsável pela defesa do governo quando
os ataques ficavam mais pesados. Por esse motivo ele ganhou o apelido de Sejão. Nas eleições de 1998, candidato à reeleição pelo PSDB, Fernando Henrique Cardoso trabalhou para ampliar o número de partidos que o apoiaram 4 anos antes. Por meio de acordos com lideranças regionais, ele trouxe o PPB, antigo PPR, o PFL e o PTB. Além disso, conseguiu rachar o PMDB, que se dividia entre a candidatura própria e o apoio ao governo, e acabou ficando sem nenhum nome para a disputa presidencial. As eleições marcaram também o mal-estar entre FHC e o então governador de São Paulo, Mário Covas, do PSDB. Você lembra que Mário Covas também era candidato à reeleição pelo acordo informal fechado entre o presidente e Paulo Maluf, rival histórico de Covas e antigo integrante da Arena. Outdoor de Maluf ao lado de FHC foram espalhados por todo o estado, em contraste com a propaganda de Covas também ao lado do presidente. E sem adversários fortes, enfrentou Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Ciro Gomes, do PPS, Enéas do Prona, FHC. E do estímulo às exportações, mesmo que isso gere um pequeno aumento do índice de inflação. Um país que se permitiu conviver com 3 séculos de escravidão, uma sociedade que recentemente consentiu uma ditadura militar de 21 anos, uma nação que ainda olha sem a devida imaginação para uma concentração tão brutal de renda, tem muito que aprender ainda. A população precisa estar mais atenta às violências de cada dia contra cada cidadão. Um país que se faz com as diferenças e com a imposição do aceitável. E para concluir esta lição, que todo político deveria saber, vamos concluir falando um pouco sobre o governo Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu no dia 27 de outubro de 1945, em Guaranhuns, Pernambuco. Em 1952, para escapar da miséria do sertão pernambucano, mudou-se com a família para Santos, São Paulo. 4 anos depois, para a capital paulista. Trabalhou ainda criança como vendedor ambulante, engraxate, office boy, e aos 15 anos foi aprendiz de torneiro mecânico. Depois de perder a esposa grávida do primeiro filho em 1970, Lula passou a se dedicar intensamente à atividade sindical. Em 1973, casou-se com Marisa, sua atual esposa. Em 1975, chegou à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, de São Bernardo do Campo e Diadema. Liderou a primeira greve de operários do ABC paulista em 1978, durante o regime militar. Em 1979, aliou-se a outros líderes sindicais e intelectuais e fundou o PT, o Partido dos Trabalhadores, do qual se tornou presidente. No ano seguinte, liderou nova greve de metalúrgico, foi preso e teve seu mandato de sindical cassado. Em 1982, criou a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e em junho de 1983 iniciou uma frente suprapartidária para eleições diretas para a presidência da República, com os governadores de São Paulo, Franco Montoro, do PMDB, do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, do PDT,
liderou o primeiro comício para a campanha Diretas Já, em São Paulo, em 27 de novembro de 1983, que mobilizou mais de 4 milhões de pessoas. Em 1986 foi eleito deputado federal constituinte com a maior votação do país. Concorreu à presidência da República em 1989, quando foi derrotado no segundo turno por Fernando Collor de Mello, em 1994 e 1998, quando perdeu para Fernando Henrique Cardoso. Em 1995, deixou a presidência do PT e tornou-se presidente de honra do partido. Em agosto de 1999, foi um dos líderes da Marcha de 100 mil, a maior manifestação política contra o governo de Fernando Henrique Cardoso. Lula também foi coordenador do Instituto Cidadania, um centro de estudos, pesquisa, debate, publicações e formulações de propostas de políticas públicas, bem como de campanhas para mobilização à sociedade civil rumo à conquista dos direitos da cidadania. E em 2002, Lula foi eleito presidente do Brasil, com a votação recorde de 50 milhões de votos. Mas a história de Lula da Silva não terminou. Todos os dias, todos os jornais, todas as redes sociais falam mal dele. Eles acham que ele foi o maior ladrão que o país já teve. Todos os procuradores, a maioria dos juízes, e principalmente o juiz Sérgio Moro, que se pudesse já tinha ele mesmo dado o tiro de misericórdia e matado o cão barbudo no meio da praça para todo mundo ver. Essa história vai continuar. Mas esse resto dessa história só pode ser contada daqui a uns 10 anos. E nós teremos a oportunidade de fazê-lo. Porque a partir de amanhã, com a proximidade do Natal, eu vou gravar uma nova série. E desta feita eu vou falar de um outro personagem. Trata-se de Jesus de Nazaré. Talvez você não vá gostar, porque eu não vou falar de Jesus segundo Paulo de Tarso, nem Jesus segundo os 4 evangelistas canônicos, mas sim do Jesus histórico. Será que ele existiu? Você tem alguma prova material que ele tenha existido? E se ele existiu, ele realmente foi um extraterrestre? O que você sabe? O que você ouviu dizer? E em quem você acredita? Bom dia e até amanhã.